Iniciaremos agora o painel Como as experiências de articulação interinstitucional contribuem para a garantia do direito à educação. Para isso, convidamos ao palco a mediadora do painel, chefe de educação do Unicef, senhora Mônica Pinto. Como debatedores, a auditora-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos do Tribunal de Contas da União, Renata Carvalho. A senhora Coordenadora-Geral de Educação Infantil da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Rita Coelho. Oi? Já chegou? Ela chegou. Não, ela saiu. Está ali na primeira fila. Ótimo. A senhora Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e vice-presidente da região Centro-Oeste do CONSED, professora Élvia Paranaguá. O senhor presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, Felipe Michel Braga. O senhor presidente nacional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Manuel Humberto Gonzaga Lima. A senhora presidente da Seccional do Pará, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e também dirigente municipal de educação de Moju, Sandra Helena Ataíde Lima. Passamos então a palavra à senhora mediadora Mônica Pinto. Boa tarde. Então, um prazer estar aqui com essa mesa incrível, muito potente, com muitas experiências para a gente poder abordar. Gostaria de convidar aqui a plateia para se manter conectada conosco, porque essa é uma mesa muito especial, não só porque é uma mesa que tem instituições que vêm fazendo um trabalho absolutamente essencial para o desenvolvimento da nossa educação aqui no Brasil, mas porque temos aqui a nossa querida Rita Coelho, nossa Ritinha, representando o MEC e representando a causa da educação infantil, que é essencial para que a gente, de fato, tenha a garantia de direitos de crianças e adolescentes, uma educação digna. Então, com isso, eu gostaria de dizer para vocês qual é o objetivo dessa nossa mesa. Aqui a gente pretende trazer experiências concretas de uma atuação intersetorial. E quais são os aprendizados que a gente vem colhendo ao longo desse tempo, diante dos desafios que a gente vivencia a todo momento. Eu quero, antes disso, propor a vocês que a gente faça 2 rodadas, vamos ver se a gente consegue, certo? Para que a gente possa se ouvir a todo momento e finalizarmos, então, com uma pergunta geral para a mesa como um todo. Pode ser assim? Então, eu gostaria de começar aqui com a professora Rita. Rita, a gente observa, né, no Brasil, eu costumo dizer que a gente tem aquela velha imagem do copo cheio e do copo vazio, né, gente? Mas eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho de ver que, nos últimos 30 anos, o Brasil avançou demais, né? A gente estava ouvindo antes aqui a mesa sobre o arquipélago Marajó,
Eu tive lá no final do ano com o GAEP, e é emocionante a gente ver o que aquela região conseguiu em alguns anos e o comprometimento da gente continuar atuando naquela região. Então, a gente avançou muito em avanço, em universalização do ensino, em acesso, em permanência, em anos de escolaridade. Porém, a gente chega ao século XXI sem conseguir, como a gente ouviu antes, que muitas crianças sequer estejam registradas nos nossos cadastros e tenham acesso à energia, à conectividade, à aprendizagem de qualidade. A gente viu que ainda temos crianças que demoram horas para conseguir chegar de barco numa determinada escola. Então, o Brasil, apesar de ter avançado muito, a gente ainda carrega para o século XXI uma série de desigualdades para conseguir que todas as crianças estejam na escola aprendendo, felizes, podendo sonhar o seu futuro. E a gente chega no século XXI com as demandas do século XXI. Quais são as demandas do século XXI? Desenvolvimento de uma série de habilidades e competências de um futuro que nem nós conseguimos imaginar. A gente chega com as questões de mudanças climáticas, a gente chega com xenofobia, a gente chega com intolerância, a gente chega com uma série de problemas de saúde mental, ou seja, a gente carrega desafios do século XX e se depara com os desafios do século XXI. Então, Ritinha, diante desse contexto brasileiro, desse desafio que faz com que a gente se levante todos os dias e continue aqui e nas nossas respectivas instituições para trabalhar por todas essas crianças, ano passado, a gente sabe, eu não sei se todos aqui tiveram acesso, eu li com muita atenção, a gente teve um levantamento feito pelo MEC, do GAEP, chamado Retratos da Educação Infantil no Brasil. E a gente teve uma adesão inédita de 100% dos municípios. Então, Rita, eu gostaria de te ouvir, como é que foi essa experiência? Quais os aprendizados para a gente enfrentar os desafios na implementação das políticas públicas essenciais para a educação infantil de qualidade, dentre elas o nosso querido Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade da Educação Infantil. 3 minutinhos, Rita, por favor. A pergunta de 1 milhão, né? Em 3 minutos, resolver as questões estruturais do Brasil. Mônica, é um prazer estar aqui com vocês, com todos os colegas aqui, debatedores, né? É um agradecimento especial ao GAEP, que organizou e está propondo esse encontro, especialmente na pessoa da Alessandra, nossa grande companheira e articuladora, né? A experiência de fazer o levantamento sobre um retrato, sobretudo da demanda por acesso à educação infantil, é um bom exemplo de uma relação interinstitucional, tá? E é um feliz encontro de várias iniciativas, tá? Ela acontece com uma coordenação do GAEP e do MEC, mas é uma experiência de várias entidades, da Undime, do MIEIB, da UNCM, da Tricom, né? Então, é processo. Hoje de manhã, o César Miola comentou de uma reunião, a primeira reunião que tiveram com o MEC, propondo um acordo de cooperação técnica. Eu estava nessa reunião em 2012, na coordenação de educação infantil, né? E, naquele momento, esse acordo não foi possível. Foi um acordo, uma proposta assustadora para o MEC. Vêm os órgãos de controle para dentro do MEC, né? Então, essa trajetória que se concretiza hoje aqui, no exemplo desse evento, né? A primeira questão é processo. É processo. E, no caso do retrato, além de processo, é um processo articulado por diferentes iniciativas naquele mesmo momento.
Então, o MEC já tinha uma relação com o GAEP. Nós já vínhamos dialogando com o GAEP, compartilhando questões na área da educação infantil. Paralelamente, o TCU vinha fazendo uma auditoria operacional no Proinfância para verificar acesso à creche. A auditoria de 2024, maio de 24, começa, né? Nisso sai a Lei 14.581, que obriga, determina e orienta o levantamento da demanda de atendimento por vagas em creches. E, ao determinar isso, essa obrigatoriedade aos municípios, né, ao Distrito Federal, ele determina também a colaboração da União. Nesse feliz encontro, no meio do caminho, porque não começou com estas iniciativas, né, o MEC toma a decisão de instituir no seu sistema de monitoramento e avaliação da educação básica um módulo de gestão da demanda por atendimento em creche. Isso é estrutural, isso é maravilhoso, isso é uma vitória sem precedentes, porque até então o MEC sempre trabalhou com matrículas da educação infantil, sempre trabalhou com uma realidade artificial, porque os municípios não conseguem atender a toda a demanda, porque nós não conseguimos informar a todas as famílias os direitos que essas crianças de até 3 anos têm, né? Portanto, o retrato, que começa como uma iniciativa intersetorial, hoje é lei, hoje é obrigatório, hoje o MEC participa colaborando com os municípios e criou um módulo de monitoramento dessa demanda, né? Então, eu diria, Mônica, assim, terminando meus minutos e ultrapassando-os, que é uma experiência inspiradora e, ao mesmo tempo, exemplar. É processo coletivo, é institucional, tá? E é democrático e ético. Muito obrigada, Ritinha. Queria passar, então, para a Renata. Renata, a gente sabe que o tribunal ele tem avançado em muitas estratégias intersetoriais com foco na questão da melhoria da gestão educacional. Queria que você contasse para a gente ou a experiência de articulação interinstitucional da Rede Integrar, ou, se você conseguir, no tempo que a gente tem, falar dessa recente operação de auditoria que foi feita pelo TCU com foco na gestão de acesso a creches, fazendo um diálogo aqui com o que a Ritinha traz, tá bom? Muito bem. Boa tarde, então, a todos. Primeiro, é uma satisfação aqui estar compondo essa mesa, muito diversa em atuações, né, em olhares diferentes sobre a mesma temática, né? Eu venho aqui trazer o olhar do controle externo no âmbito federal e eu fico assim muito satisfeita, estou acompanhando o evento aqui desde de manhã, de ver o quanto que tem de avanços para serem contados, o quanto que a aproximação dos tribunais de contas com o executivo e todos os outros setores, sociedade civil também, o quanto que tem amadurecido também, e eu vejo isso nos últimos anos, desde que eu comecei a atuar nesse tema da articulação, que foi por meio na época era Projeto Integrar, hoje é uma Rede Integrar, que congrega todos os tribunais de contas
em torno de fiscalização das políticas que são descentralizadas, então essas políticas que exigem uma articulação entre os vários níveis, a gente percebeu na Rede Integrar que a gente precisava de uma articulação entre nós, controle externo também. Todos com sua independência, sua autonomia na atuação, mas com muitas interconexões, com muitas, às vezes, sobreposições de atuação ou falta de delimitação exata de papéis, de limites de atuação, de como é que a gente interage melhor. E uma das percepções que a gente teve na época do desenvolvimento do projeto e depois na consolidação da rede era a importância que a gente via do protagonismo de cada Tribunal de Contas também. O TCU sempre exerceu, e eu acho que exerce, uma liderança no controle externo. A gente é o órgão que está olhando aí a esfera federal, que alcança todos os estados, todos os municípios. Mas a gente nunca perdeu de vista o quanto que cada um, dentro da sua esfera de atuação, tem uma relevância tão importante quanto a do TCU. Então, a gente precisava fortalecer esse protagonismo, e a Rede Integrar ela trouxe isso, né? De realmente a gente vê que tem tribunais de contas, a gente ouviu hoje a história do caso de Rondônia, que lá no comecinho da Rede Integrar se manifestou e falou assim, olha, eu quero estar aí junto. E a gente vê o protagonismo, a gente vê a proposta de ações. Hoje, na Rede Integrar, são, sei lá, quase metade dos tribunais que coordenam ações em nível nacional, junto com os tribunais de contas. E aí já eu falo da auditoria da creche, que foi muito interessante também, mas eu quero trazer um outro exemplo que foi mencionado agora há pouco pela Fernanda, que foi o do Pacto pela Retomada de Obras, porque é um trabalho que está lá na Rede Integrar, porque o Pacto pela Retomada de Obras não é só o TCU que vai acompanhar, os estados também vão participar, então os tribunais de contas locais também vão precisar fiscalizar o Pacto pela Retomada. Então, é uma ação conjunta. Pela Rede Integrar, o TCU está desenvolvendo um painel para acompanhar essa retomada, como é que vai estar a despesa, os tribunais de contas têm conversado entre eles qual vai ser o papel de cada um, até onde vai o limite da atuação do TCU, onde é que entra a atuação dos tribunais locais nas suas esferas, Estado e município, e, com isso, a gente ganha a potência, né? A potência de ter toda a amplitude da nossa atuação, a gente ir de ponta a ponta na execução da política, para que a gente induza e fortaleça o que o Executivo está fazendo. E eu vejo a experiência da auditoria das creches como um exemplo também de fortalecimento do que o Executivo está fazendo. Quando a gente recomenda, né, no trabalho que teve o seu julgamento agora, sei lá, acho que foi mês passado, né, agora muito recente, do trabalho que foi feito no ano passado, e a gente recomenda que o MEC sistematize as informações, ele tenha um sistema unificado para poder gerenciar as vagas às creches. E é isso que o MEC está fazendo. Então, a gente também dá força. Na hora, a gente ouve muito isso do gestor, né? Nossa, a recomendação do tribunal é algo que eu carrego debaixo do braço, porque me fortalece internamente para eu poder negociar e conseguir os apoios que eu preciso, né, do lado de dentro. Então, a auditoria da creche, acho que ela foi um exemplo nesse sentido, da gente fortalecer o que o Executivo está fazendo. Foi um exemplo também de valorização da articulação, porque os dados do levantamento, do retrato da educação infantil, foram um insumo fundamental para a gente poder fazer as nossas análises de dados e a gente recomendar também a melhoria desses dados. Então, quer dizer, a gente tem um trabalho que realmente ilustra o poder que a gente tem quando a gente trabalha em conjunto e que é um resultado de uma relação de aproximação que vem de um processo, né? Que vem de longa data e que a gente vem caminhando também para fortalecer a relação de confiança, a oportunidade que a gente tem de realmente trazer benefícios. Vou encerrar por aqui, que eu acho que também já passei do meu tempo. Obrigada, Renata. Eu queria convidar, então, o Manuel Humberto para falar agora para a gente, ainda dentro dessa temática da educação infantil,
Manuel, como é que você enxerga o papel dos conselhos municipais nessa normatização dos critérios de priorização de acesso à vaga, né? A gente estava falando sobre demanda, né? A Ritinha estava falando que essa é uma dimensão totalmente nova, né, para o Ministério, num determinado momento, e a gente sabe da necessidade de estabelecer-se critérios de priorização de vagas aonde a gente tem fila de espera, né? E também para você falar do apoio da UNCM nessa questão da implementação dos novos parâmetros. Muito bem. Primeiro, eu quero saudar esse seleto dispositivo, na pessoa da professora Rita Coelho, que está aqui ao meu lado, e que tem uma história da educação junto com a UNCM, né? Não sei se todos vocês sabem, ela presidiu a UNCM, foi autora, inclusive, da normatização, da regularização da UNCM, junto ao cartório aqui de Brasília, que dá essa vida que nós temos hoje, né? Nossa, sempre muito obrigado, Rita. E veja o seguinte, nós primeiro temos que fazer uma separação aqui muito lógica do que representa a UNCM, desde a sua criação, uma criação inovadora, em 1992, 6 conselhos municipais de educação em João Pessoa, criando uma instituição que iria, de repente, ter a responsabilidade de normatizar, a nível de municípios, a regulamentação da política nacional do Brasil. É algo que, à época, não se esperava ter o resultado que temos hoje. Falei da criação dos 6, hoje somos 5.400 conselhos, fazendo esse trabalho em todo o Brasil. É algo assim que nos honra, que nos deixa assim, muito responsáveis por tudo que ocorre nesse contexto. A fila que tem sido defendida por todos os órgãos de controle como a imediata e necessária regulamentação, ela passa ainda por uma responsabilidade maior dos conselhos municipais de educação. E aí é que está, talvez, o nosso grande papel de articulador desse processo. Nós temos instruído, nós somos hoje 26 seccionais, um em cada estado, e mais agora, recente, há um ano, criada a Coordenação Distrital de Brasília, e que tem tido essa preocupação dentro de um formato de precisão, de atenção e de formação. A UNCM tem tentado, ao longo desses anos, 33 anos de ação no Brasil, ela tem tentado, primeiro, formar seus conselheiros municipais de educação, que eles tenham a visão necessária para que isso possa realmente ocorrer com eficiência e resultados, né? Então, não vamos abrir mão do direito que tem a sociedade brasileira, que é essa fila não somente para a educação infantil como prioridade, mas também para o ensino fundamental, para a educação integral em tempo integral e também para a educação de jovens e adultos. A gente entende que nós temos um trabalho a mais do que uma ação somente regulamentar. E vou trazer uma experiência inovadora que nós temos desde 2018, quando nós, em conjunto com a Unicef e com a Undime, instituímos, através de uma instituição normativa em todo o Brasil, a matrícula de fluxo contínuo. Isso é uma proposta vitoriosa e que temos, desde já, a visão necessária que nenhuma criança pode ficar fora da sala de aula. Então, isso é fundamental nesse regime de colaboração que a gente presta. Recentemente, temos outra experiência, que se eu tiver um pouquinho mais de tempo, falarei ainda hoje. Mas essa nos traz, principalmente, aquela precisão de uma política social, de uma política obrigatória que acho que o Estado brasileiro tem que ter. O regime de colaboração e cooperação que temos com os estados e municípios, o FONSED, por exemplo, está aqui o presidente Felipe Michel, nós temos inaugurado um processo novo a BNCC nos traz essa pressão na regulamentação do currículo, mas também o diálogo permanente que nós temos tido hoje com o Ministério da Educação. Nessa nova ação da Resolução 01, né, Rita, de 17 de outubro, ela nos traz já um acompanhamento contínuo. Nós temos andado com Rita por todo o Brasil. Ela nos convoca, quando eu não posso ir pessoalmente, a nossa vice-presidente Fabiana Bitelli, que está aqui, junto com toda essa delegação de conselheiros de Goiás, que prestigiou esse evento. Forte abraço, muito obrigado pela presença, né? E a partir do nosso coordenador, Rodrigo Luiz, que está ali, do estado de Goiás. Então, isso é um fato. A UNCM hoje ela se torna uma realidade muito forte no diálogo com o MEC, no diálogo com todos os parceiros da sociedade civil. Obrigada. Vamos, então, conversar um pouco, Sandra,
dentro dessa perspectiva, eu gostei que o Manuel Alberto já jogou para as questões relacionadas a políticas, iniciativas e experiências intersetoriais que não tratam apenas da educação infantil, mas também das outras etapas de ensino, o quanto isso é importante. E eu queria que você, como presidente da Undime do Pará, falasse para a gente de diferentes espaços dessa atuação e articulação intersetorial que você observa especialmente nos municípios do estado do Pará, como uma experiência que você possa compartilhar aqui conosco, né? Como é que vocês vêm trabalhando nessa perspectiva para a implementação, de fato, de políticas educacionais no território? Ok, boa tarde a todos que compõem aqui comigo este momento. É impossível a Undime trabalhar sem a articulação interinstitucional, né? A Undime, vocês sabem, ela congrega todos os secretários municipais de educação. Então, onde se fala de educação e que tem algum secretário municipal de educação, lá está, na pessoa dele, a presença da Undime. E é impossível ela trabalhar as suas ações sem essa articulação interinstitucional. Poderíamos aqui citar muitos exemplos. Vamos, né, por causa do nosso tempo, vamos citar 2 ou 3 exemplos aqui. Por exemplo, a implementação da BNCC. Se não fosse a articulação interinstitucional, era impossível a gente implementar a BNCC nos nossos municípios. E aí precisou muito da ajuda de todos, e a Undime ela busca, né, fazer esse trabalho justamente nessa parceria, um contribuindo com o outro. E aqui mesmo, nesta mesa, nós temos os parceiros que nos ajudaram muito nessa construção, nas ações de implementação. A Uncime aqui presente, né, era impossível a gente falar disso sem a Uncime presente, né? Conselho Nacional, FONSED, CONSED, a presença do MEC como um todo, todas as secretarias de Estado, era impossível a gente fazer essa implementação sem a ajuda de todos, inclusive do terceiro setor. Naquele momento, foi assim de suma importância o trabalho feito pelo movimento pela base, né? Sem eles, não seria possível. Além da BNCC, vamos falar de um exemplo mais recente, né, agora mais próximo de nós, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, né, em que a gente tem a rede Renalfa, e se não for nessa articulação interinstitucional, não tem como a gente realizar isso. Não tem como a gente levar isso para as redes municipais. Então, é impossível a gente pensar em direito de nossas crianças, direito à escola, direito à matrícula, direito à aprendizagem, se nós resolvermos fazer isso sozinhos. Não tem como. Tem que ser, sim, nessa rede de articulação interinstitucional e com todos aqueles que vêm para contribuir, que queiram contribuir ou que têm expertise a mais para contribuir. Além de todo o setor público, o privado também, né, pode sim, tem suas responsabilidades e que a Undime aceita essa colaboração. Então, a gente vem há algum tempo já... Aliás, não tem como a Undime pensar em contribuir com políticas públicas educacionais sozinha. Então, ela tem que estar, sim, articulada com todos. E hoje foi o dia da gente ver isso como exemplo aqui, né? Passamos o dia ouvindo isso. Vamos sair daqui extremamente fortalecidos e mais convencidos ainda de que, sem articulação interinstitucional, não é possível fazer políticas públicas no Brasil. Obrigada, Sandra. Bem, já que você falou tanto aqui dos estados e dos municípios, eu queria convidar a professora Élvia, vice-presidente do CONSED, para falar um pouco para a gente, Élvia, como é que o CONSED vem observando, né, junto aí com todos os secretários de educação, estaduais de educação, o regime de colaboração entre estados e municípios. Que experiências você poderia citar para a gente exatamente desse regime de colaboração que a gente sabe que é essencial, inclusive na educação infantil, né? Bom, boa tarde os colegas aqui.
Dois pontos, eles são muito importantes quando a gente fala de CONSED, né? Conselho Nacional de Secretários de Educação, secretários estaduais. Um é a integração. A gente tem que caminhar muito integrado com a Undime, com o FONSED, com o UNCME, terceiro setor, MEC. O MEC pensa as políticas públicas, mas quem executa são estados e municípios. Então, a gente tem que andar todo mundo junto, de mãos dadas. Não dá para ninguém pensar numa política pública e soltar e depois chamar os parceiros para implementar. Tem que construir, a construção tem que ser na base. E a outra é exatamente esse regime de colaboração, onde já foi citado aqui a questão da BNCC, que foi trabalhada dessa forma. Eu citaria também o PNE, que agora a gente está novamente debatendo e discutindo. E, Mônica, eu tenho uma grande preocupação e eu vou dividir aqui com essa plateia tão seleta. Se nós não trouxermos para dentro da discussão do PNE o Ministério da Fazenda e os secretários estaduais de Fazenda ou Planejamento ou Economia, que é o caso do Distrito Federal, não vai rolar. E eu falo isso com muita sinceridade. É o terceiro PNE que está afadado ao fracasso, porque ninguém fala para os estados e municípios de onde vai sair o recurso. Então, quando a gente olha, por exemplo, nós estamos debatendo aqui a meta 1, que é a universalização da educação infantil. A meta 1, nós não atingimos, não foi atingida, por quê? Porque foi feita uma meta e ninguém disse de onde vinha o recurso. Você não constrói uma creche em 4, 3, 2, 1. Não é uma varinha de condão, não é pó de pirlim-pim-pim. A gente tem toda uma dificuldade para ampliar. E eu falo aqui como Distrito Federal, que sou eu mesma, Irene, eu não tenho nenhum município para dividir a minha responsabilidade, porque aqui a gente atende da creche até o ensino médio, e EJA os 3 segmentos. Então, precisamos, e eu puxo esse debate hoje aqui, Alessandra, e é importante a gente começar a debater com o Congresso Nacional, senão vai ser mais um Plano Nacional de Educação fadado ao fracasso. Se não trouxermos para dentro do debate quem tem o dinheiro. Não adianta falar de meta 17, falar de ampliação de mestres, doutores, tá. Para o mestre sair em afastamento remunerado para estudo, ele precisa de um contrato temporário substituindo para fazer o mestrado. A gente vai falar aqui da meta de aumento do salário dos professores. Sim, mas da onde apontem de onde vem o recurso. Então, os estados e municípios ficam com a carga muito pesada, e eu digo porque a gente tem muita dificuldade nesse sentido. Então, fica aqui o meu clamor, né, para que a gente leve para dentro. Eu estava vendo aqui uma definição que achei muito interessante, do axologista pedagógico, que é o profissional graduado pelo Facebook, com especialização no Instagram e vários artigos publicados em grupo de WhatsApp. Qual é a função dele? Emitir opiniões sobre educação sem nunca ter pisado numa sala de aula para dar aula. É o que a gente está vendo, um monte de projeto de lei. O que o CONSED faz hoje, Undime? Gente, a gente gasta metade do nosso tempo dentro do Congresso Nacional tentando derrubar projeto de lei inviável. Inviável. Então, enchendo o diretor de escola e o professor de responsabilidade, e aonde fica o pedagógico? Essa é a função primordial da escola. Então, é tanta responsabilidade estão colocando sobre os ombros do diretor, de professor, que acaba que o pedagógico não avança. Você sabe disso, Rita, a dificuldade que a gente tem com um monte de leis e penduricalhos que vem colocando, e a gente fica no sufoco. Então, está aqui o meu desabafo, já desabafei, agora estou calminha, pode mandar outras perguntas. Muito bem, Elvia. Elvia trouxe aí para essa roda da articulação intersetorial outros atores, né, do Legislativo, né, da Secretaria de Fazenda, que são essenciais para que a gente possa, de fato, trabalhar com a educação de qualidade, né? A educação ela não é
uma atribuição, nenhuma responsabilidade apenas dos órgãos ligados diretamente ao executivo da educação em si, né? Ela precisa ser uma responsabilidade de Estado, compartilhada com outros poderes, né? E com outras pastas do executivo. Então, Felipe, acho que a Elva levantou a bola para você cortar. Acho muito importante ouvir aqui da sua experiência, né? E agora à frente como presidente do FONSED, dentro dessa perspectiva, né, de uma articulação institucional, interinstitucional, com outros organismos, com outros atores. O que você acha que é essencial? Aqui a pergunta que estava reservada para você, ela falava um pouco desse alinhamento em diretrizes comuns entre municípios e estados, mas acho que a Elva ela traz uma outra dimensão que talvez você possa trazer uma contribuição importante para a gente. Tá bom, boa tarde. Obrigado, Mônica. Obrigado, Alessandra, também, em nome de todos os organizadores, pelo convite. Cumprimento os ilustres colegas aqui, também meu colega Genor, em nome da palestra, da plateia, que é da presidência do Conselho Estadual de Educação de Rondônia e que estava lá na Fundação do GAEP de Rondônia também. No FONSED, a gente reúne os Conselhos Estaduais e Distrital de Educação com uma responsabilidade compartilhada de fazer a legislação complementar, né, por via de resoluções, portarias, e também a fiscalização desse atendimento em âmbito local, em cada unidade da federação. E tem sido um desafio para a gente trabalhar também na ótica da educação infantil, mas com uma recuperação que tem conselhos fazendo a atualização de sua resolução, e tem um estado que nem tinha resolução de educação infantil e agora está provocado a fazê-lo também. Mas vou comentar até um outro para dar um exemplo sobre esse desafio da articulação intersetorial e depois tentar amarrar isso, porque eu acho que é comum com a educação infantil, que é caríssimo para nós dos estados também, que é a Política Nacional do Ensino Médio, caríssimo ao CONSED, ao FONSED, porque a grande parte da oferta desse nível de ensino está nos estados, também na rede privada, tem uma parte da educação federal e até dos municípios também, então é problema para a UNCM também. Os conselhos, eu costumo dizer, estão nesse espaço da educação que é um campo de luta, sendo uma casa de diálogo. É um órgão de Estado que faz uma legítima representação da sociedade civil na construção de políticas, no acompanhamento se essas políticas estão andando. Então, tem membro de universidade, da Secretaria Municipal, Estadual, empreendedores, diretores, professores de escola, pública e privada. Então, um combinado que acaba que a nossa atuação é sempre intersetorial. Não tem uma autoridade estabelecida nem no presidente, né? O poder de presidente emana do colegiado, que pode até rever nossas decisões. No caso do ensino médio, a gente tem acompanhado, né, desde sempre, talvez, não eu que cheguei no caminho, mas as várias reformas do ensino médio, e a gente está vivendo essa recente, desde a BNCC, citada aqui, mas a atualização dos currículos, atualização de material didático, com amarras que ainda não estão feitas. A avaliação, por exemplo, nunca foi revista. Então, enquanto não se fizer uma revisão do Enem ou do SAEB, tem incentivos que estão muito adversos, porque estamos com os nossos jovens orientados, muitos deles, para ir para a faculdade, as suas famílias, e olhando pela avaliação, que não está alinhada à BNCC, ou pelo SAEB, o IDEB, para os sistemas também pensarem como eu me qualifico aqui, se o que me mede não é o que está estabelecido ainda na BNCC. Com esse movimento de reforma, a gente teve consulta pública em 2023, uma nova lei com a 14.945, e o FONSED veio participando nessa integração com outros atores de formas diferentes. A gente tem dentro do FONSED atualmente um comitê de educação básica que tem 4 frentes de trabalho. Queríamos até ter mais, mas tem esse exercício de ter que escolher as prioridades. Tem uma de ensino médio, uma do Plano Nacional de Educação, uma de educação profissional e uma de educação especial. E a gente convidou para falar com os vários conselhos do país, online. O MEC foi o secretário da SASE, o INEP foi uma diretora de avaliação, o CNE foi o presidente, trocando e, com isso, fazendo uma formação em serviço entre os conselheiros e preparando as nossas manifestações. Então, nas audiências públicas da Câmara e do Senado, nós estivemos e teve, professora Elva, eu acho que foi a primeira vez, uma manifestação, inclusive coletiva, do Conselho Nacional de Educação, do CONSED e do FONSED, sobre o posicionamento naquela época, e isso continua, desde então, agora acompanhando as resoluções novas do Conselho Nacional de Educação. Eu acho que tem alguns aprendizados disso, vou focar isso para concluir, que eu acho que conversam muito com a parte de educação infantil, desde a fala da professora Rita, que o Manuel Humberto contou vantagem porque ela foi presidente da UNCM, eu tenho que contar também que ela foi conselheira no Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais.
Eu também tive a honra de conviver com ela e aprender muita coisa. Eu acho que tem 4 aprendizados dessa experiência do FONSED no ensino médio que dialogam com a de educação infantil e com várias outras políticas de educação também. Uma delas, a professora Rita falou logo no início, é um processo. A gente desenha essas políticas como se fosse um projeto. Vai ter responsável, vai ter meta, vai ter marco, nós vamos ter responsáveis bem definidos, mas na execução em si parece muito mais um processo, com etapas bem definidas e outras imprevisíveis. Os eventos acontecem. E tem idas e vindas. Nas reformas do ensino médio, aqui no Brasil e fora, também tem isso. Caminha para frente, caminha para trás, depende de quem está lá. A corrida nos governos é uma corrida de revezamento, funcionando bem a democracia. E é difícil lidar com isso, porque nem sempre nós estamos na mesma posição. Acho que alguns aqui já fizeram isso. Foram da Undime, foi para quem foi do MEC, foi do CONSED, foi de órgãos de controle, nessa rede de controle que tem o Tribunal de Contas e também o Conselho. Mas é uma corrida de revezamento com um desafio muito grande, que a conselheira Ana falou, de não esmorecer no caminho. Acho que isso tem muito do diálogo que foi falado aqui o dia todo e das trocas, porque, por ser um processo, nessas idas e vindas, é sempre um espaço de troca e de aprofundamento do entendimento. Acontece uma formação em serviço. A gente estuda, prepara, tenta nos conselhos expandir o universo do que é possível, pensando nas regras, que, como as leis, são a vontade do que a gente gostaria que o mundo fosse. Quem dera tivesse uma lei e falasse a partir de amanhã é diferente. É um exercício da vontade popular por meio dos parlamentares, que fala a lei, fala devia ser assim, quem não seguir vai ter que mudar, né? Alguma correção, alguma adaptação. Mas é um espaço de aprofundamento de entendimento com formação em serviço para nós, que somos conselheiros, para os gestores e até para os controladores, que nesse movimento de diálogo, e eu ouvi muito isso aqui do GAEP, dos tribunais de conta, vão aprendendo a entender o que eu acho que é um terceiro ponto, que é descobrir o que é necessário, e, portanto, até direito, mas também é possível, porque esse universo das mudanças possíveis não está sempre dado, ele tem que ser construído. O contexto é muito mais, na maioria das vezes, desfavorável para as mudanças. E aí, um terceiro, e já vazo para o quarto, que é o último, Mônica, que a implementação é mais difícil. Quando faz uma boa formulação, um bom desenho de política pública, seja de alfabetização, seja de educação infantil, seja do ensino médio, era um desejo de incidir pela mudança positiva. Mas fazer a formulação não é suficiente. Quando faz uma avaliação, também é isso. Pode fazer uma avaliação e sair com bons indicadores, com maus indicadores, mas o negócio é a incidência pela mudança. Então, quando a gente tem, desde a formulação, na avaliação, e também essa empatia pelos gestores de que é preciso fazer, que é na implementação que muda a vida das crianças e jovens, a gente aprende a avançar. E um aprendizado disso pelo âmbito do FONSED, creio que de todos que estão aqui também, é a disposição desses entes para um exercício da autonomia com responsabilidade, todos como membros de uma rede de controle que tem essa responsabilidade de fazer avançar, entendendo que tem uma dependência de trajetória no caminho que é importante para o Brasil, para cada estado, para cada município também. Obrigada, Felipe. Diante da sua fala, eu queria, então, convidar aqui os colegas de mesa para a gente fazer a última rodada. E eu já vou reunir algumas das perguntas que a gente tinha pensado com a pergunta final. A pergunta final aqui, que eu acho que é o que talvez a gente possa levar para as nossas práticas cotidianas, a gente quer saber, a partir de tudo que a gente ouviu hoje aqui, o que é essencial nessa articulação, que a gente falou muitas vezes aqui, interinstitucional, mas também intersetorial, para que a gente implemente, eu acho que essa palavra que o Felipe resgata é muito importante, para que a gente implemente políticas educacionais mais efetivas, com mais equidade, equitativas. Então, acho que essa é a provocação que eu queria trazer para todos vocês aqui, mas eu queria, então, convidar novamente a professora Elvia para ela falar, instada aqui pelo Felipe, quando ele traz essas reflexões sobre o ensino médio, né, quer dizer, uma série de desafios que a gente sabe que o CONSED vem vivenciando o tempo todo, o Fundamental 2, né, que precisa ser pensado, né, e cuidado e gerenciado em articulação com os municípios por conta aí de toda a divisão, né, que a gente tem aí de ensino fundamental ainda no país. Então, eu queria convidá-la, a professora Elvia, para
para nos responder aqui, na sua avaliação, o que você acha essencial para que a gente avance nessa articulação intersetorial e interinstitucional para garantir uma educação de qualidade e com equidade. Bom, o falecido escritor, educador Rubem Alves, ele tinha uma alegoria fantástica. Eu acho que o que a gente precisa, seguindo aí o pensamento do Rubem Alves, é deixar de sermos jogadores de tênis para sermos jogadores de frescobol. O jogador de tênis, ele dá sempre a bola pior, apostando no erro do outro. Ele quer vencer. Ele quer derrotar o outro. E o frescobol, você dá a melhor bola, porque o legal é manter a bola em movimento. Então, você sempre está dando a melhor bola para o seu parceiro. E eu acho que é isso. A gente precisa sentar e conversar. É a escuta ativa, é conversar todas as áreas. É um time com UNCME, com FONSED, Conselho Nacional de Educação, com todos os parceiros. Unicef, Mônica, você que representa tão bem a Unicef, ouvir, o parlamento nos ouvir, todos. O MEC, assim como nós, tem sofrido com isso, porque cada parlamentar ele é CEO da sua cabeça. Então, falta essa integração, falta sentar e discutir e trazer todos os atores para dentro. É a integração, eu insisto nessas duas palavrinhas, integração e cooperação. Sem essas duas palavrinhas aí, integrando todas as áreas e todo mundo trabalha num regime de colaboração, de cooperação, a gente não avança. Então, é samba de duas notas só, integração e colaboração. Obrigada. Obrigada, Élvia. Sandra, gostaria, então, de te convidar para você também fazer a sua última contribuição aqui nesse painel, conversando com a gente sobre, na perspectiva da Undime, né, o que é essencial nessa articulação e colaboração interinstitucional e intersetorial. E deixo também você à vontade, se você quiser, mais uma vez, falar dos avanços e dos desafios dessa prática no dia a dia da Undime, que tem como objetivo trabalhar com tantos atores, né? Não só com o Concede, mas com tantos outros atores que você trouxe aqui na sua primeira contribuição. A professora Élvia foi feliz. É isso mesmo, professora Élvia. Né? Sem isso, é impossível a gente fazer, né? E dar essa garantia com equidade a todos eles. E falar de desafio para quem vem do estado do Pará, que tem metade do seu sangue marajoara, né, que convive com isso, que hoje foi apresentado e vocês tiveram a oportunidade de ouvir aqui como vencer esses desafios, se realmente a gente não estiver claramente com os seus papéis definidos, né, dentro do regime de colaboração, que está lá, é constitucional, né? Está lá, artigo 211, né? Já está decoradinho, mas a gente precisa definir o papel de cada um nesse momento e como é que cada um vai contribuir, né, claramente, inclusive dentro das próprias redes, dentro dos próprios municípios, a própria intersetorialidade que acaba, a assistência para um lado, a saúde para o outro, a educação para o outro. Lá dentro, lá no nosso locus pequeno, avalia olhar para isso como um Brasil todo, olhar para o Pará, que é continental, olhar para o arquipélago do Marajó, né, e aí eu quero fazer a chamada, e vocês ouviram aqui, eu quero fazer a referência, a conselheira Anne ainda está aqui? Está ali, está bem ali, né? A conselheira Anne, está ali o Everaldo, que eu estou vendo aqui também, e dizer assim, porque vocês não conheciam, ou vou dizer não conheciam, porque hoje vocês tiveram um pouco do conhecimento do que é o Marajó, pela apresentação da conselheira Anne. Mas, assim, o Marajó é isso e muito mais do que ela não conseguiu expor aqui e nem ia ter condições de expor o que é o Marajó. Falar das nossas dificuldades ou falar do Marajó, vocês não têm noção do que é. E aí, um pouco, vou dizer assim, conselheira Anne, um pouco de se dar as mãos,
um pouco de se unir, de buscar o MEC, de buscar o FNDE, de buscar, entendeu, todos, né? Então, esse olhar, né, que está constituindo, que constitui o GAEP, da parceria, né, do Articule, né, como fazer isso, da instituição controladora mesmo, como fazer isso, é dar as mãos. E hoje a gente viu que é possível, porque vocês não sabem como é que é o Marajó. E o pouco que foi apresentado aqui de evolução é muita coisa, né, conselheira, que a gente já conseguiu para o Marajó. Os resultados, olhando para outras redes, né, que já avançaram, mas é só isso aí, mas para o Marajó foi muito. E foi muito porque a gente conseguiu se unir. Vocês viram aqui a presidente do FNDE apresentar de como é que é arregaçar as mangas e ir para lá, e olhar e fazer isso. Se não for dessa forma, a gente não consegue. E aí, Mônica, aproveito a tua presença e vou dizer para você também que um outro exemplo que a gente tem para fazer a intersetorialidade, para que dê certo, para que a gente chegue e garanta direitos e melhore com um pouco mais de equidade, o exemplo é o selo Unicef, né? Que se a educação, a assistência, a saúde não estiverem olhando juntas para o mesmo ponto, né? Olhando na mesma direção, a gente não consegue. E a gente consegue o selo Unicef quando se olha junto, se trabalha junto, se dar as mãos lá dentro do nosso locus, do nosso município, aí é possível, né? Quando a gente vai buscar a ajuda de todos, aí é possível a gente conseguir. Então, eu acho que precisa realmente, ainda, apesar de estar lá no artigo 211, essa definição dos papéis. Qual é o papel de cada um? Qual é o papel realmente do município, o do Estado, o da União, para que todos juntos a gente consiga dar esse direito, garantir o direito dos nossos meninos e meninas com equidade. Obrigada, Sandra. Presidente Manuel Humberto, eu gostaria, então, de, mais uma vez, pedir a sua contribuição nesse sentido e provocá-lo, se você desejar trazer para a gente mais alguma experiência. Você disse que teria várias outras para citar, os aprendizados que levam a um UNCM, hoje em dia, dizer que isso é essencial para que, no nosso país, de fato, a gente avance na velocidade que a gente precisa para garantir esses direitos para todas as crianças no nosso país. Minha cara Mônica, eu vou lhe responder, podia responder mais rápido. Vou demorar um pouquinho agora, dentro do tempo que me é permitido. Política de Estado. Nós precisamos, mais do que nunca, entender e praticar a verdadeira política de Estado, independente do governo que esteja nos comandando. As experiências que nós temos nos municípios brasileiros, na área de legislação, são as mais diversas, né? Irei me referir a umas duas que me lembro assim, que marcaram muito a minha trajetória como conselheiro municipal de educação e também como no cargo de presidente da UNC. A primeira é justamente a ação da Tricom. Eu conheci a Tricom através de Fabiane Bitello, quando ela era coordenadora da UNCM Rio Grande do Sul, dentro de um trabalho de cooperação que foi feito com o Instituto Rui Barbosa e a UNCM Rio Grande do Sul. E tive a felicidade de conhecer um grande amigo, que ainda hoje, estava aqui pela manhã, não estou vendo nesse momento, uma grande admiração e respeito, que é o conselheiro César Miola. Ele que apesar de não ser oriundo direto da área da educação, ele foi professor no passado, ele diz isso em suas palestras, né? Mas ele faz com que a gente se motive, se oriente e nos leve a cumprir essa política de Estado. Então, a formação de conselheiros ela foi inspirada em um trabalho feito pelo Instituto Rui Barbosa. Nós tínhamos uma formação frágil, que não trazia bons resultados, e já no primeiro ano da nossa gestão como presidente, fizemos a primeira experiência, antes da pandemia, em um contato virtual, que formamos naquela época mais de 1.000 conselheiros em todo o Brasil, ao ponto de atingirmos hoje, com formações nos 26 estados, uma média anual em torno de 10.000 conselheiros sendo
aplicados em várias formações estaduais e a nível nacional também. Os nossos encontros estaduais, que eu falei há pouco, são 26, um em cada estado, combinando com o Congresso Nacional, esse ano, já convidando vocês para Fortaleza, 26, 27, 28 de novembro, o Congresso Nacional da UNCB, onde traremos essas discussões que eu falei há pouco aqui, educação infantil, ensino fundamental, educação integral e em tempo integral, e a educação dos jovens e adultos, todas elas como pautas principais, dentro da legislação que pode ser aplicada. O convite que a UNCB me recebeu para o GAEP, eu já aproveito para agradecer a nossa presidente executiva, Alessandra Gotti, pelo convite para esse momento, que nos honra muito em trazer aqui um pouco da experiência que passamos dos grandes aos pequenos municípios brasileiros. Ela traz esse resultado fantástico. E, recentemente, eu trago aqui outra experiência do meu estado, que é de outro grande legislador e procurador de contas, que está aqui presente, doutor João Augusto Bandeira de Mello, que coordena o Pacto pela Educação Sergipana. O Pacto pela Educação Sergipana foi inspirado em vários momentos, né? Principalmente pela nossa presidente, hoje presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, e que é coordenada por ela e pelo Ministério Público de Contas. E traz o envolvimento hoje de 100% de todos que fazem educação em Sergipe. É algo que nos orgulha muito, né? Pelo nosso tamanho de Estado, né? E pela nossa prioridade. É uma prioridade já de 3 anos e meio, vamos para o 4º ano de vivência, onde mensalmente discutimos os principais problemas que existem no Estado de Sergipe. Isso é uma política de Estado, é uma política que está na mesa, ouvindo os municípios, ouvindo o Ministério, ouvindo os conselheiros, ouvindo os secretários estaduais e municipais de educação, né? Eu pensei até, viu, secretária Eva, que ia encontrar aqui o nosso presidente, né, Zezinho Sobral, que é vice-governador do nosso estado e hoje preside o Concede, e que nos honra muito ao trabalho que ele faz também como secretário de Estado da Educação. Isso são experiências que a ONU vive. E, evidentemente, como sergipano, eu não podia deixar de passar essa oportunidade de vender um pouco do nosso trabalho, que muito me orgulho de fazer parte, né? E eu levo uma experiência, já estou concluindo, que é muito própria de nós sergipanos. Tudo que dá certo em Sergipe, pelo nosso tamanho, vai dar certo nacionalmente. Pode se espelhar no Pacto pela Educação, principalmente, que nós vamos ter grandes resultados na política de Estado que praticamos. Obrigado, presidente. E eu queria chamar novamente Felipe Michel. Felipe, você falou na sua primeira fala sobre a importância do cuidado com a implementação. Das experiências que vocês vêm compartilhando no contexto do FONSED, quais que você poderia iluminar aqui para a gente nesse momento, trazendo esses aprendizados e essa essencialidade que é fundamental nesse momento que o Brasil vive, para a gente, de fato, poder avançar nessa educação de qualidade com equidade? Boa pergunta também, para responder rápido. Desafiador. Uma curiosidade, né, assim, importante, só para marcar. Nós não somos implementadores nos conselhos. Nós não temos essa responsabilidade. Não gerencia escola, nem pública, nem privada, embora tenha a responsabilidade de fiscalizar e regular como eles devem fazer. O conselho em si não, né? Mas tem pessoas lá que têm essa atuação na vida profissional. Por que eu acho importante? Porque, ainda assim, eu reforçaria essa importância de um olhar para a implementação. Eu fiz um mestrado em Educação Internacional Comparada. Tem uma frase que me marcou muito na formação, que era Implementation dominates outcomes. A implementação é definidora dos resultados. Então, tanto a normatização quanto a fiscalização, a avaliação, onde funciona a rede de controle, tem esse papel que eu comentei, que é da incidência, em prol da mudança na implementação. Tem uma situação muito anedótica, acho que eu vou citar ela aqui, embora não seja da área de educação. Uma vez eu estava assistindo um programa de televisão que era sobre uma corrida de motocross. E tinha um rapaz com uma moto muito potente, todo com indumentária, no começo da corrida, muito corajoso, dizendo: hoje eu vou ganhar, e eu tenho me preparado por anos para participar dessa prova.
Porque essa prova é onde a gente separa as crianças dos adultos. Ele falou essa frase. Aqui é onde a gente separa as crianças dos adultos. Tem a prova, o pessoal da reportagem volta para entrevistar ele de novo, gente, e ele está chorando. O que aconteceu? Ele fala, meus 2 pneus furaram. E eu fui eliminado. Mas eu volto ano que vem para competir de novo. Tem uma coisa que é isso, a implementação que vai ter esses desafios. É óbvio que ele se preparou, é óbvio que a moto dele estava adaptada, é óbvio que a gente tinha expectativa de que aquela vez ia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um desafio, e aí vou, por exemplo, colocar em relação à atuação do Ministério da Educação, ou da Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, que é de fazer acontecer, mas sem esse romantismo, acho que dá para fazer sozinho, que é a parte do diálogo aqui. Tem que fazer junto para ir longe. Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai junto. E, para o Ministério da Educação, por exemplo, absorver o que é a experiência dos secretários estaduais de educação ou dos secretários municipais de educação. Pela perspectiva, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, só vai funcionar se tiver secretário de Planejamento, de Fazenda, de Administração corresponsabilizado, citado e com responsabilidades também atribuídas, né, para monitorar o que todos estão fazendo, inclusive os gestores de educação, e essa é a parte difícil para a gente na rede de controle, monitorar para incidir pela mudança. Que tem uma outra frase que eu gosto, eu vou citar 2 aqui, que eu falo muito. Não é sobre tentar fazer dar certo. Sempre se tentou isso. Nós estamos tentando. Mas tem uma perspectiva diferente, que é de ter a perspectiva de que nós vamos tentar até dar certo. Seja para a alfabetização, seja para o ensino médio, seja para as políticas de educação que a gente tem. E aí eu acho que é essencial, para voltar lá na pergunta inicial, Mônica, assim, que façamos 2 perguntas que sempre martelam na minha cabeça. Que eu acho que os tribunais de contas estão fazendo com muita frequência e respondendo bem uma delas, que é como é que eu te ajudo? Como é que eu te ajudo? Como é que eu te ajudo? Porque eu também faço parte dessa mudança e desse contexto, desse sistema. A segunda é mais difícil da gente fazer, mas é igualmente importante. É como é que eu não te atrapalho? Porque tem uma outra perspectiva de respostas que vem. Então, provoco isso para todos nós, né, os que estamos na execução e os que estamos na rede de controle, podemos nos perguntar sempre como é que eu ajudo e como é que eu não atrapalho para que a implementação possa ocorrer da melhor forma possível. Muito bem, Felipe. O Felipe me lembra uma campanha do Canal Futura, que eu trabalhei por um bom tempo, que diz que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? E dentro dessa linha do que a professora Elva vinha trazendo, da importância da gente saber jogar o bom jogo, né? Quer dizer, como é que, de fato, a gente consegue, num sistema de articulação, que não é um sistema, né? Mas numa proposta de nação, aonde a gente, de fato, assuma que apenas o diálogo e a articulação intersetorial e interinstitucional, e todo mundo olhando para esse resultado coletivo, né? Ele não é um resultado individual, é que a gente, de fato, vai conseguir construir essa educação aí com equidade, né? Renata, vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa questão da importância da participação social nas ações de controle, né? Quer dizer, a gente estava falando muito aqui do Poder Executivo, dos conselhos, enfim, do Parlamento, das outras secretarias, não apenas a Secretaria de Educação, mas a Secretaria de Assistência Social, da Saúde, de Planejamento. Então, vamos voltar a falar aqui, te dar um espaço importante para, do ponto de vista da participação social, né, com esse foco aí no controle, como é que você vê e como os tribunais veem o que é essencial para que, de fato, a gente consiga, nesse momento, colocar energia para gerar essas articulações institucionais que, de fato, gerem educação com qualidade e equidade. Mônica, obrigada pela pergunta e pela oportunidade, né, da gente trazer esse outro lado, que é o tribunal se abrindo realmente para o diálogo, né, tentando não atrapalhar, né. Eu acho que é uma busca que há uns bons anos os tribunais estão acordando para isso, né, de que o que a gente faz é para induzir melhorias e não para travar. E eu acho que a gente tem avançado muito nesse sentido, né, de a gente construir soluções em conjunto com o nosso articulador externo.
esse biênio agora, né, com a presidência atual do TCU com o ministro Vital do Rego, ele trouxe algumas diretrizes para a gestão dele que eu acho que se alinham muito com isso e se alinha com o momento que a gente vive mesmo. Ele tem chamado isso do Tribunal do Cidadão. Então, ele quer trazer o cidadão para perto do TCU, e isso de 2 ou 3 formas, né? Uma delas é, tudo que a gente faz em termos de controle, a gente precisa ter o cidadão no nosso foco. Então, aonde que a gente quer chegar com uma fiscalização, com uma auditoria? A gente quer alcançar o beneficiário final da política. Então, o que a gente desenha é, talvez a gente trabalhe dentro, a gestão do órgão, o que precisa ser feito internamente, mas é para quê? Não é só pela máquina pública, mas é em benefício da sociedade, está lá na nossa missão. Além disso, a gente, olha para o cidadão, mas a gente também precisa chamar o cidadão, e aí fortalecendo o controle social, para que ele também exerça o seu papel de controlador. Isso é fundamental, é aquela complementação dos papéis, né? No dia de ontem, inclusive na sessão plenária, foi lançado o Portal do Cidadão, pelo TCU, e nesse portal, ainda num primeiro estágio, a gente já abre a possibilidade de qualquer cidadão, qualquer pessoa, todos aqui estão convidados a olhar, a indicar o que você quer que o tribunal fiscalize. O que é prioritário para você? Dentro da educação, dentro da infraestrutura, dentro da saúde, são, acho que, 15 temas variados, e você pode apontar. E o tribunal vai executar a partir do que aparecer ali e vai comunicar periodicamente para a sociedade o que tem sido feito para atender aquele objetivo, né? Então, a participação social, esse é só um exemplo, a gente tem tido várias, e aí eu volto também para a questão lá da retomada de obras paralisadas. O tribunal se aproximou do Observatório Social do Brasil e o observatório está lá, capacitando cidadãos, quaisquer do Brasil inteiro, que queiram apoiar a fiscalização das obras. Então, vamos lá, quem é que quer? O observatório vai apoiar. Ele não vai ser um auditor, ele é qualquer cidadão, mas ele vai ter as ferramentas mínimas que o tribunal pode oferecer para ele, para que ele apoie, e os dados que ele trouxer vão apoiar o controle externo a funcionar e entregar um resultado melhor. São várias iniciativas dentro dessas frentes, e eu tinha falado que são 3 diretrizes, né? Porque a terceira ela não está falando diretamente da participação cidadã ou da aproximação com o cidadão, mas ela é o diálogo institucional, que é uma diretriz que a gente tem, que é muito forte, e que também acho que só reflete o amadurecimento que a gente vem tendo nos últimos anos, dessa aproximação, da abertura, da necessidade que o tribunal reconheceu há muito tempo, de que ele sozinho não tem resposta para tudo. Ele pode recomendar, mas o melhor mesmo é se ele recomendar com base também na experiência real e no que o gestor vive, nas dores que ele passa ali na implementação das políticas e na forma como a gente pode apoiar. E aí, quando a gente pensa assim, o diálogo é muito importante, tudo, mas como órgão de controle, o que é essencial para a gente conseguir ter equidade, efetividade das políticas? Aí eu volto para os elementos centrais, que eu acho que estão aí em 3 pilares. Vou falar muito rapidamente, mas, primeiro, a gente precisa ter dados. A gente precisa conhecer o nosso universo, a gente precisa saber onde é que estão as crianças para a gente poder ir lá buscar as crianças. Então, não adianta o melhor diálogo se eu não sei onde é que está lá o meu beneficiário potencial. Então, eu preciso de dados confiáveis, dados sistematizados, dados de nível nacional para que eu possa fazer comparações, para, enfim, a gente poder fazer todo o estudo que a gente precisa fazer. Depois, segundo pilar, preciso de evidências para me fundamentar as minhas decisões. Preciso me basear no que realmente acontece nos estudos, no que a realidade nos mostra, no que o histórico, por exemplo, de fiscalizações ou de histórico de atuação dos órgãos está mostrando que é efetivo ou que realmente não funciona. Preciso me basear em evidências, com base também nos dados que estão ali. E terceiro, que enfim, é o que retroalimenta tudo isso, é o pensamento de melhoria contínua. A gente está permanentemente monitorando. Será que aquilo que eu pensei lá atrás,
eu pensei certo, pode ser que eu tenha feito uma recomendação que, na verdade, eu estou precisando reformar aqui. Meio que me equivoquei porque não sabia da realidade de fato como ela era, ou naquele estado, naquele espaço ali, ela não se mostra da mesma forma e preciso também equalizar. Então, a lógica do monitoramento contínuo, com base em indicadores, que vai me fazer repensar todas as decisões que eu tomar e vai me fazer avançar, eu acho que esse tripé, realmente, ele precisa estar sempre no nosso norte, inclusive para favorecer o diálogo que a gente precisa estabelecer. Excelente, Renata. Querida Ritinha, nos diga. Vamos lá, né? Diga o que ainda não foi dito, porque muita coisa já foi dita. Então, eu queria começar concordando aqui com os colegas, com as evidências, com a necessidade de dados, com a perspectiva da melhoria, mas eu queria trazer o contexto de uma sociedade desigual, injusta, polêmica, com uma frágil democracia que está ameaçada. Então, neste contexto, integração, união, intersetorialidade é necessário, mas não é suficiente. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que, nesse nosso trabalho de diálogo, nós temos que qualificar as nossas diferenças e as nossas disputas. Temos muito consensos que têm nos fortalecido, mas temos disputas aqui, ó, representadas nessa mesa. E nós não podemos ter medo de disputa, nós não podemos ter medo das contradições que estruturam a nossa sociedade. Negar isso é caminhar para o fracasso. Porque aí é uma conversa meio de comadre, né? Todo mundo amiguinho, todo mundo bonzinho, todo mundo querendo o melhor, né? Para isso, eu acho que a gente tem aqui nesse encontro um exemplo e uma perspectiva maravilhosa, que é a do GAEP. Nós precisamos de instâncias mediadoras, porque, na hora do diálogo, o CONSED tem uma posição, a Undime tem outra, o MEC tem outra, o Unicef tem outra, porque esses lugares institucionais são muito fortes. E porque, na educação, nós não temos um sistema único. Nós temos um sistema federal, 27 estaduais, um distrital e 5.580 sistemas municipais que assim se organizaram, autônomos, com competências normativas complementares. Então, isso é um grande desafio para esse diálogo. Se a gente não constrói uma instância mediadora que nos ajude nesse debate a buscar a intersetorialidade, a buscar o consenso, respeitando os lugares institucionais, o lugar do MEC é muito diferente do lugar do CONSED. O lugar do Conselho Estadual é muito diferente do municipal. O lugar de um organismo, né, internacional, o lugar de uma instituição da sociedade civil é muito diferente. É ingênuo achar que nós não temos diferenças. É ingênuo achar que nós não disputamos algum recurso, alguma posição, né? A questão do recurso é seríssima, gente, né? Tem que ser disputada, não basta disputar ideia, você tem que disputar condições objetivas, né? Por que a implementação é um desafio? Porque, muitas vezes, é na implementação que nós vamos enfrentar isso,
não é no debate das nossas ideias, é na implementação, né? Em que hoje mesmo a nossa secretária falou, o recurso da União não está todo com a União mais, né? É um recurso extremamente importante nesse regime federativo, que a colaboração é um discurso. Vamos falar a verdade? É um discurso. A Mônica não pode obrigar o MEC a colaborar com o Unicef, não pode. Você não tem poder para isso. Isso não está regulamentado. A colaboração está instituída, mas não está organizada. Tá? Então, acho que esse é o grande desafio que nós precisamos, estamos enfrentando, com grandes avanços. A educação infantil é um sucesso. Ponham isso, peguem os dados, peguem as evidências, peguem os registros temporais, peguem a ampliação de matrícula, peguem a melhoria da formação de professor, peguem a demanda social criada pela melhoria da oferta. Ninguém queria pôr bebê em creche, porque a qualidade era tão ruim, tão ameaçadora, que eu não queria. Por que nós temos lista de espera hoje? Porque a sociedade está reconhecendo esse direito. Isso é um avanço, gente. Isso foi construído pela política, né? Pelos nossos entendimentos e pela melhoria da oferta dos municípios, né? Pela compreensão dos estados, né? Então, eu acho que o GAEP é um bom exemplo de um grande mediador desse diálogo. E eu não podia deixar de terminar sem falar duas coisinhas. Uma que a Carol vai me desculpar, porque ela me ouviu falando ontem. E outra é, Felipe, por que o FONSET não tem uma comissão de educação infantil? A maioria dos municípios brasileiros integram os sistemas estaduais. Eu não vou perder a oportunidade de dar esse recado em público e conto com o apoio de vocês. Segundo, eu quero terminar com muita confiança, citando Guimarães Rosa, quando ele diz que uma coisa é pôr ideias arranjadas no papel. Nós fazemos isso nas regulamentações, nos projetos de política, e outra coisa é lidar com um país de carne e sangue e tantas misérias. Eu acho que esse é o desafio que nós estamos nos comprometendo aqui, conjuntamente, lidar com esse país tão querido, tão grandioso que é o nosso país. Obrigada, gente. Vou fazer a última provocação. Nessa a gente vai ter, cada um vai ter um minutinho só para falar, nem isso, porque o nosso tempo já se foi. A gente está no primeiro encontro nacional do GAEP. Se a gente se encontrar aqui daqui a 5 anos, o que a gente vai estar querendo falar, Ritinha, sobre o que a gente avançou? Primeiro, quero encontrar aqui ano que vem, gente, por favor. Nada de daqui a 5 anos. A gente custou tirar essa articulação no Brasil, é ano que vem, gente. E quero, então, discutir os avanços desse diálogo de colaboração, porque eu acho que esse é o grande objetivo do GAEP e essa é a nossa grande necessidade, como MEC, como UNCME, como UNDIME, como CONSED, como Tribunal, como FONSED, como Unicef e tantos outros parceiros aqui presentes. Vamos lá, gente, é daqui a 1 ano, hein? O que a gente vai querer daqui a 1 ano? Sandra. Daqui a 1 ano de que valeu a pena a gente ter vindo hoje aqui, né?
que valeu a pena a gente ter parado para pensar nisso tudo. E porque a gente parou para pensar nisso tudo e vai comprovar de que realmente isso que nós estamos pensando hoje é, sim, a realidade que o nosso Brasil precisa. Manuel? Daqui a um ano, eu espero retornar aqui com um sonho realizado. Ele está no planejamento estratégico da ONG Nacional. Conselhos municipais de educação em todo o Brasil, faltam apenas 350 por aí, todos eles com sistemas municipais constituídos e bem atuantes. E regulamentações da educação infantil atualizadas, como a promessa que eu já tenho com a professora Rita, para entregar em novembro a ela, no mínimo, 200 resoluções, viu? Em todo o Brasil. Elvia? Um novo PNE aprovado e factível. Isso é que eu quero. Renata? Ano que vem e nos próximos, né? Não vou restringir ao ano que vem, que eu sei que é só o início da série, né? O encontro dos GAEPs. Eu acho importante a gente pensar na intersetorialidade com outras áreas. A gente ouviu falar aqui da fazenda, a gente ouviu falar de desenvolvimento social, a gente ouviu falar da saúde, e a educação ela está no meio disso tudo. Tem muito mais em volta da educação que eu acho importante também a gente debater e evoluir nesse ponto com esse diálogo multissetorial. Felipe está anotando um monte de coisa que ele quer ver aqui ano que vem, Alessandra. Anotei 5 coisas aí. Acho que a primeira é poder voltar e dizer para a Rita, os conselhos estaduais fizeram suas resoluções de educação infantil, orientados pela resolução nacional. O segundo é que essa rede de controle de várias instituições mais madura, com a renovada esperança e compromissos. O terceiro, a professora Elva também falou, é o novo Plano Nacional de Educação. Os 2 anteriores, eles demoraram 4 anos para tramitar, né? Então, há uma expectativa sempre nossa recorrente de que tramite em 1 ano, tramite em 2 e que vigore por 10, com essa factibilidade, esse pragmatismo. Mas tem uma coisa muito importante na discussão dos planos nacionais de educação, para citar isso, que é a gente aprende muito ao fazê-los e ao implementá-los também com o que vem em andamento. O Sistema Nacional de Educação tem que estar junto. É isso. Existe a colaboração, mas ela não está organizada, não está institucionalizada, e, inclusive, na parte de normatização, lá tem a Câmara de Assessoramento Normativo para coordenar essa normatização nacional, estadual, municipal, e em 5 anos a gente tem que conseguir fazer isso. E mais GAEPs nos estados. Acho que tem que ter isso também, de falar essa experiência de 6 iniciativas locais e uma nacional que se propague, para, por exemplo, Minas Gerais também poder vir aqui e falar, a gente também conseguiu fazer e outros tantos consigam fazer, que tenha mais GAEPs aqui. Muito bom, Felipe. Bem, eu queria agradecer imensamente essa mesa deliciosa que a gente teve aqui. Muito obrigada aos meus colegas, Sandra, Manuel, Rita, Elvia, Renata, Felipe. Eu queria agradecer muito ao GAEP, na pessoa da Alessandra, pelo convite para mediar essa mesa. O Felipe, ele roubou o meu desejo. Eu ouvi outro dia dos meus colegas do Unicef, a gente tem 9 escritórios pelo Brasil todo, especialmente no Norte e Nordeste, e uma colega me perguntava por que a gente não tem GAEP aqui no meu estado? Então, fica o desafio para que a gente, ano que vem, a gente possa ter mais GAEPs aqui, para a gente poder dialogar e avançar nessa articulação institucional. Muito obrigada. Mônica, nós também queremos te agradecer essa mediação tão suave, tão firme, tão competente. Muito obrigada.